Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos. Estamos no segundo trimestre de 2020 e estamos estudando o tema A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. A lição dessa semana é a lição 8, com o tema Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Antes de começarmos, gostaria de pedir que vocês curtissem esse vídeo e se inscrevessem no canal Adenilson Nascimento, assim está escrito. Em seguida, compartilhem, certo? Fico muito agradecido e Deus abençoe a todos. Bem, mas voltando ao nosso texto, o versículo que vamos estudar está em Efésios capítulo 2, o verso 19 até o 22. São apenas 4 versículos, porém muito edificantes para o seu crescimento espiritual. Como havíamos dito na aula anterior, Jesus reuniu os judeus e os gentios em um só povo, formando assim a igreja que está em Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Bem, vamos citar o texto de nossa aula, que está em Efésios capítulo 2, verso 19 ao 22. Assim está escrito: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Bem, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Veja que esta lição vai trabalhar muito o conceito da igreja. E como, por exemplo, o que a igreja é e o que a igreja não é. Veja o texto que acabamos de mencionar, que fala de 2 afirmações negativas e 2 afirmações positivas. Vamos começar primeiro pelas afirmações negativas. O que a igreja não é? Primeiro, a igreja não é estrangeira. Mas quem é o estrangeiro? Ora, o estrangeiro é o gentio, que eram os de fora da comunidade de Israel, que não compartilhavam da mesma identidade religiosa, da mesma identidade nacionalista do povo escolhido da aliança de Deus com Abraão. O estrangeiro não estava submetido ao preceito da lei de Moisés. A segunda afirmativa de negação que a igreja não é que a igreja, além de não ser estrangeira, ela não é forasteira. Nós não somos estrangeiros. Também não estamos de fora, porque a palavra forasteiro quer dizer isso. Os que estão de fora. Mas quem são os de fora? São todos aqueles que não estão dentro do corpo de Cristo. Porém, para os que creem em Jesus, esses foram inseridos pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Veja 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao 13. Assim está escrito: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos ou quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Todos os que foram inseridos no corpo de Cristo foram regenerados pelo Espírito Santo. Então, temos aqui as 2 afirmativas negativas, ou seja, as 2 afirmações
daquilo que a igreja não é. Ela não é estrangeira e ela não é forasteira. Ou seja, para Deus, a igreja de Cristo não é estrangeira, não é estranha à sua pessoa e nem está de fora do seu plano salvífico. Mas, agora observe as duas afirmações positivas. A primeira, o que a igreja é? Primeiro, somos concidadãos dos santos. Essa expressão cidadão é muito sugestiva, é muito indicativa, porque principalmente para a mentalidade da época. Isso se dá pelo fato de que todos sabiam dos privilégios e dos direitos que um título de cidadão carrega consigo. Ser um cidadão romano, por exemplo, na época de Paulo, não era uma posição para qualquer um. A exemplo disso, vemos Atos 22. Temos ali um episódio em que Paulo foi preso em Jerusalém para ser açoitado, mas ele foi poupado porque ele invocou a sua cidadania romana. Um cidadão romano não poderia ser castigado sem ter direito a uma defesa e a um tribunal romano. Dentre muitos privilégios de se ser um cidadão romano, ter o direito à defesa dentro de um mecanismo de justiça legal era um dos direitos do cidadão romano. Então, quando ele diz que os que estão em Cristo são cidadãos dos santos, ele está se referindo a uma condição de privilégio. Hoje, a palavra cidadão talvez não tenha muita importância para a maioria das pessoas. Primeiro, por causa da ignorância, por desconhecerem os direitos e os poderes civis que um título de cidadão romano, ou um título de cidadão brasileiro, no caso atualmente, se confere. Segundo, porque hoje, dentro do regime democrático de direito, todos nascem como cidadãos. Então, digamos que existe um certo desgaste hoje com o conceito da palavra cidadão. Mas o fato é que a igreja ela é co-cidadã do reino de Deus. Ser cidadão é sempre um privilégio. Mas a igreja ela não é só co-cidadã, ela é co-cidadã dos santos. Ou seja, ela também não é só cidadã do reino dos céus. Ela é a cidadã dos santos. A igreja ela é formada por santos que estão em Cristo. A segunda afirmação positiva é que somos a família de Deus. A igreja de Jesus é formada de família ou de famílias. A família é a base da sociedade. Aliás, família é o que há de comum entre os três povos da terra, tanto os gentios como os judeus, como a igreja, dependem da célula máter do homem. A base da sociedade se constitui de uma família. A igreja de Cristo não é diferente. A família sempre vem em primeiro lugar entre a igreja e a família. Primeiro a família, porque sem família não há igreja e nem tampouco sociedade. A família é o principal alvo da agenda liberal dos gentios que atacam o conceito de Deus e o conceito da estrutura familiar judaico-cristã. Esses pilares são indispensáveis para a sustentação da sociedade humana. Inclusive, quando o apóstolo Paulo, quando ele quer falar sobre a consagração de candidatos para exercer o ofício de ministro do Evangelho, um dos principais pré-requisitos é ser um pai de família responsável. Veja a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 2 a 5. Assim está escrito:
É necessário, pois, que o presbítero seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar, não dado ao vinho e nem espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado e não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, não terá cuidado. Esse terá cuidado da igreja de Deus? Ele pergunta. Então, teremos várias vezes o apóstolo usando a figura da família para retratar o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, e entre Deus e o seu povo. Inclusive, a forma como os membros devem se tratar uns com os outros é exatamente como irmãos em Cristo, porque somos uma família. Bem, mas além da figura do corpo de Cristo para retratar a formação da igreja e da figura da família para retratar a comunhão da igreja, o apóstolo também usa uma figura que é a figura do edifício para explicar o conceito da estrutura da igreja. Inclusive o termo edificar, dando a ideia de uma construção. Foi um exemplo citado pelo próprio Jesus, quando Pedro, naquela ocasião, pelo Espírito Santo, disse a ele que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus revela o mistério da igreja, quando ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então a expressão do apóstolo, quando ele diz edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele está se referindo, à igreja de Cristo, que é um prédio que foi edificado. Mas essa expressão edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina, ela também é muito sugestiva. Jesus é a principal base da igreja, e é interessante lembrar aqui o sonho do Nabucodonosor, de que Jesus é a pedra principal. Veja aqui no sonho que Nabucodonosor teve, uma pedra cortada sem mão era lançada em uma estátua gigante, e a estátua se esmiuçava e a pedra crescia e enchia toda a terra. A pedra representa Cristo, que é a pedra fundamental. E a estátua representa um sistema político dos gentios, que atualmente governa o mundo e pressiona os judeus. Outra coisa, repare a expressão, essa pedra de esquina. Isso quer dizer pedra angular, ou a pedra que liga os dois lados. Jesus não é somente a pedra que serve como base na qual a igreja foi construída, mas ele é a pedra que dá amarração na construção. Jesus uniu os dois lados em um só. Ele uniu os dois lados nele mesmo. O único que pode fazer isso é Jesus, para edificar uma casa na qual Deus pode habitar por intermédio de seu Espírito Santo. E para encerrarmos a nossa exposição, o apóstolo usa duas expressões finais. São elas fundamento dos apóstolos, como eu havia repetido aqui, dito anteriormente, fundamento dos apóstolos e profetas, e a outra expressão é bem ajustado cresce. Os fundamentos dos apóstolos e profetas podemos presumir que são as Escrituras. Elas não foram produzidas pela vontade do homem, mas de Deus. Veja o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola universal, no capítulo 1 e o verso 19 ao 21. Assim está escrito: e temos muito firme
a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Sabendo principalmente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ainda em Atos, no capítulo 2, o verso 42, assim está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, perceba que estes são os fundamentos secundários que foram lançados depois da pedra angular que é Cristo, na construção da igreja. Esses fundamentos, que são as Escrituras, fazem com que o edifício cresça bem ajustado e seja alinhado. Uma igreja que cresce bem é uma igreja que cresce dentro do alinhamento doutrinário lançado posteriormente à pedra de esquina. Jesus lança a pedra fundamental cuja igreja cresce, mas os ensinos dos apóstolos e dos profetas dão ajuste a esse crescimento. Bem, o Velho Testamento e o Antigo Testamento, e o Novo Testamento são as bases pela qual a igreja cresce, bem ajustada. Que Deus em Cristo te abençoe muito e que você frequente a escola dominical, pois a escola dominical é a igreja reunida que ensina enquanto prega e prega enquanto ensina. Amém.